que você quebre os paradigmas, abra a sua mente e se torne um rei. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, majestade, rei e rainha. Seja bem-vindo a mais um Café com Reis. Café que pode impactar a sua vida e trazer resultados de transformação de mentalidade. E acredite, tudo começa com um pensamento. Tudo que você vê à sua volta, onde você se assenta, o ônibus que você está agora, a empresa que você trabalha, tudo começou com um pensamento. E os pensamentos, eles são criados por uma engenharia estrutural que passa ou perpassa a nossa mente através de uma série de observações do seu dia a dia. Então, por que você não pode decidir o conteúdo que vai construir a sua mentalidade vencedora, a sua mentalidade maravilhosa e empoderada? Esse conteúdo vai transformar a sua mente. Uma mente, uma vez transformada, você terá bons pensamentos. Uma vez com bons pensamentos, você vai construir bons hábitos. Uma vez com bons hábitos, você vai construir uma jornada poderosa. Com uma jornada poderosa, a sua vida, amigo, amiga, rei e rainha, será uma vida poderosa. Por falar em vida poderosa, quero falar para você sobre algo especial. Um tema que para nós não é um episódio, inédito. Se você der uma navegada aqui no nosso YouTube, você vai perceber que tem o mesmo tema para um podcast que nós gravamos o ano passado, Regina, o retrasado, 2023, gravamos um episódio fantástico falando sobre espiritualidade versus religiosidade. É um tema que pode destravar muitas coisas dentro de você para fazer com que você manifeste a sua melhor versão. Até porque, é o que eu digo, nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos no corpo. Para simplificar você, eu digo, nós somos um espírito, temos uma mente e habitamos no corpo. Dito isso, quero fazer uma pergunta. O que é espiritualidade para você? Será que é algo ligado a uma religião? Ou é uma conexão mais profunda com a sua essência? Bom, eu venho de uma família com raízes religiosas bem profundas, bem pronunciadas. Eu fui criado dentro de uma religião e, no meu caso, uma vertente cristã evangélica. E claro que isso impactou profundamente a formação da minha personalidade, dos meus valores e dos meus princípios. Essa validação com uma profundidade de impacto foi uma validação religiosa, até porque tudo precisa de um começo. Nós precisamos de uma ignição, nós precisamos da religião para nos trazer um método de como nos aproximar, de como criar uma passagem para que possamos acessar o nosso interior. E foi isso que aconteceu. Essa ignição ela é necessária para acender a chama do nosso coração. A religião ela nos proporciona o início de uma jornada cristã, onde podemos nos aproximar daquilo que nós temos como uma luz no fim do túnel. Mas a verdade é que esse incêndio, uma hora ele pode se apagar. E para manter essa chama acesa, nós precisamos ressignificar a nossa espiritualidade, acender a nossa espiritualidade e fazer com que essa espiritualidade se manifeste em nosso dia a dia. Foi isso que aconteceu comigo quando da minha jornada religiosa. Passei por várias vertentes cristãs, evangélicas, Assembleia de Deus. Meu pai era batista tradicional, minha mãe assembleiana da pentecostal. Então imagina a dicotomia. Era um domingo de manhã na igreja batista tradicional, na primeira igreja batista tradicional de Braslândia, e domingo à noite na Assembleia de Deus Pentecostal Madureira. Então, para quem conhece as vertentes cristãs evangélicas, sabe que naquele caso, eu, 4, 5 anos de idade, vivia uma dicotomia muito grande sobre como ser, o que fazer. Porém, depois de muito me questionar e observar o mundo e as pessoas ao meu redor,
Eu percebi que espiritualidade não necessariamente, gente, ela precisa ser conectada a uma doutrina e uma religião. E de verdade, eu tenho percebido também que eu não sou a única pessoa do mundo que tem tido essa visão. Nos últimos anos, cada vez mais pessoas estão buscando a espiritualidade, sem necessariamente seguir uma religião específica. Até porque nós compreendemos que Deus nos chamou para sermos os mentores de nós mesmos. Nós temos um Pai lá no alto que se comunica conosco sem um interlocutor. Esse movimento, ele não significa rejeitar a fé, muito pelo contrário. Isso mostra que o ser humano, nós, temos que continuar encontrando uma forma de se conectar com o nosso espírito de maneira mais plena, autêntica, sem precisar ficar terceirizando essa relação com o nosso espírito e a relação do nosso espírito com o Espírito de Deus a pastores, padres ou sacerdotes. Com todo respeito, todos eles têm o seu valor e como são importantes para nós e para a sociedade. Mas essa terceirização, ou na verdade, quarteirização da responsabilidade espiritual tem que acabar aqui. Porque quando assumimos o trono da nossa vida, como reis e rainhas, nós nos tornamos comandantes da nossa história espiritual. Existe dentro de nós, gente, essa busca por essa essência que alguns chamam de energia, divindade, consciência, entre outros. Eu chamo de fome mesmo. Nós somos famintos por uma conexão espiritual. Nós somos famintos por um relacionamento com o Pai das Luzes, até porque nós somos um espírito. Se somos um espírito, temos uma mente, habitamos no corpo, logo nós compreendemos que esse espírito é parte de um espírito maior, um espírito universal, o qual nós podemos hoje e temos a graça de chamá-lo de Abba Pai, de Paizinho, ou seja, Ele é nosso Pai. Se viemos dele e dele somos, essa fome, essa sede, essa vontade, esse vazio quântico que existe dentro de nós, que muitas vezes é considerado como um buraco negro, ele só vai ser preenchido com esse relacionamento. No final, o objetivo é encontrar esse caminho pessoal de conexão com o nosso espírito e o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus. Isso é equilíbrio, pessoal. Isso é propósito. E vou falar mais. Com o ritmo acelerado das mudanças no mundo de hoje, muitas vezes a gente acaba focando apenas no externo. Esse é o grande problema, sabe? É focar no externo. É focar na grandiosidade de uma igreja que você frequenta. É focar, muitas vezes, num plano metodológico, é método disso, método daquilo, é imersão disso, imersão daquilo, porque agora eu vou mudar. Externo, externo, externo. E poucos estão olhando para dentro. As verdadeiras ferramentas disruptivas, transcendentais, já estão dentro de você. Tudo o que você precisa se encontra dentro da sua própria jornada. A espiritualidade, ela nos mostra isso. Ela nos mostra que o verdadeiro poder não está fora, mas dentro de nós. Porque o reino de Deus está dentro de nós. No que eu chamo de espírito, uma parte essencial do nosso ser é onde nós encontramos esse reino. E claro, esse movimento global de busca por espiritualidade, ele também despertou o interesse da ciência. E essa é a parte mais interessante. A neurociência, gente, acaba comprovando que práticas como meditação, gratidão, reflexão profunda, o mindfulness, reflexão profunda com a concretude cerebral, acaba reduzindo o estresse, aumentando a clareza mental. E a gente já falou sobre isso aqui no Café com Reis em vários outros episódios. Olha que legal, um estudo da Universidade de Flores, na Argentina, mostrou que pessoas que cultivam uma prática espiritual contínua, não religiosa, mas contínua, rotineira, independente de várias religiões, apresentou uma maior resiliência emocional, com um senso crítico de propósito profundo. Um outro estudo de Harvard sobre mindfulness aponta que a meditação ela reduz significativamente os níveis de estresse. Mindfulness é a mente completa. Mindfulness é a mente sob o domínio do espírito. Mindfulness é quando você consegue compreender que você é um espírito e que você tem total capacidade, poder e autoridade de colocar a mente no lugar dela. O grande problema dos cristãos hoje é que eles não conseguem compreender que somos um espírito, temos uma mente que muitas vezes é rebelde e que habitamos no corpo.
E eles, por muitas vezes, são governados por suas próprias mentes. O convite à espiritualidade e o não à religiosidade não é deixar de ir à igreja, não é deixar de ser um cristão, de ser um evangélico, um católico, um kardecista, um bandista. Não é isso, não. O convite à espiritualidade é criar um caminho diário para dentro de si. Sabe aquele caminho da roça que você passa ali pela roça e você vê aquela roça ali e vê o caminhozinho onde passa a vaca, onde passa todo mundo e o mato em volta e fica aquele caminhozinho todo dia? Sabe por que fica aquela trilha? Por que fica aquele caminho? Será que é porque alguém foi lá com a enxada e fez o caminho, ou passou um trator, ou passou uma máquina? Não, é porque todo dia alguém passa ali. A proposta da espiritualidade é isso. É você trilhar um caminho diário para dentro de si, não para fora, a fim de encontrar o seu espírito no salão da sua alma, organizando a sua mente, transformando a sua vida. Ou seja, a espiritualidade não precisa estar ligada a dogmas ou regras rígidas, moralistas, unilaterais. Claro, se alguma determinada doutrina acaba lhe proporcionando uma experiência transcendental, uma experiência organizacional, uma experiência cultural que de alguma forma te faz bem, continue nesse caminho, mas desde que isso acabe ajudando você a crescer e a se autodescobrir. Porque no final de tudo, o autoconhecimento é a base para uma aproximação contínua da graça de Deus. Mas se você não segue nenhuma religião, ou não encontrou a melhor forma de experimentar a sua espiritualidade, eu posso sugerir uma abordagem que pode ajudar no domínio das suas emoções, dos seus pensamentos, da sua alma. Afinal, nós somos um espírito, possui uma mente, uma alma e habita no corpo. Logo, nós podemos ter controle sobre os nossos pensamentos e perceber que nossas emoções, elas são flexíveis, gente. E depende sempre do estado de espírito a qual você se encontra. E mesmo que você tenha encontrado a sua religião e é cristão como eu, e frequenta, como eu frequento também muitas vezes a igreja evangélica, você pode trazer à tona uma prática espiritualista para criar um caminho diário para dentro de si. E a partir disso, nada pode te impedir de alcançar o seu propósito. Afinal de contas, Deus te criou para um propósito, com uma identidade única, algo que precisa ser explosivo para causar o resultado que o mundo precisa ver na luz que sai de você. Mas para isso, você precisa se libertar das amarras, preconceitos, se libertar dos dogmas, dos paradigmas que te aprisionam. É necessário, gente, ter uma mente aberta para compreender que a espiritualidade não se trata de regras, mas de um compromisso consigo mesmo, em busca de uma evolução contínua espiritual, com clareza e paz interior. Assim, eu quero convidar você a praticar o estado pleno de presença. Sim, a permanecer no estado presente. Quero convidar você a esquecer o passado, aquilo que está te aprisionando, aquilo que está te retendo, aquilo que está te impedindo de avançar, seja no seu relacionamento, porque um dia você foi deixado para trás. Deixa isso para trás também, porque o passado não existe. A atenção plena no presente é isso. É você deixar de se preocupar tanto com o futuro ao ponto de não se dirigir para ele. Talvez você está me assistindo agora e frequenta igrejas, frequenta centros, faz de tudo para avançar, mas não consegue avançar na sua vida porque você está preso, você está amarrado porque tem medo do futuro, ou porque está arrependido demais e frustrado demais com o passado. Chegou o momento de você ter um encontro com a partícula essencial de Deus que existe dentro de você, que é o teu espírito. Ele nos criou, a sua imagem e semelhança, com as suas próprias mãos, nos formou e soprou em nós o sopro da vida. O Espírito, parte dele está em nós e por isso nós estamos aqui. E no Espírito reside todas as bonanças, a prosperidade, a generosidade, a graça, a vida. Tudo que você precisa está dentro de você, não está fora. Mas é importante que você quebre os paradigmas, abra a sua mente e se torne um rei. E todo rei, ele é rei porque governa com o seu Espírito. O tempo, gente, é uma ilusão, uma unidade de medida que criamos para compreender melhor o mundo.
ao nosso redor. Então, quero te dar uma sugestão. Não deixe que isso domine seu espírito, não. Até porque o nosso espírito vive em outro tempo. Você pode me chamar de maluco, mas eu vou te explicar. O tempo dos homens é o tempo Cronos. É esse tempo onde a gente conta os meses, as semanas, o ano, o semestre. Sim, é o tempo Cronos. Para organizar tudo, está certo, está correto. Esse é o tempo da mente, o tempo da alma. Mas o tempo do nosso espírito, o tempo do nosso espírito é o tempo Kairos. Nesse tempo, o nosso espírito, ele vai e vem sem marcos temporais, sem ansiedade, sem se prender no passado. Ele sabe exatamente o que foi criado para fazer, ele sabe exatamente a missão que ele tem que desenvolver, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para cumprir o propósito pelo qual Deus o chamou a essa terra, ou seja, você, o seu espírito. E se assim você o fizer, se você estiver conectado plenamente de forma espiritual, você vai conseguir ter paz, porque mesmo que a sua mente não compreenda o que esteja acontecendo, o seu espírito já sabe para onde você vai. Então, reserve um tempo para refletir sobre quem você é ou o que realmente importa. Pratique a contemplação, a gratidão. E olha, para você pode ser diferente, mas para mim, como é que eu faço? Diariamente eu busco meditar para calar as minhas vozes interiores. Sabe por quê? A nossa mente, ela é uma indústria de pensamentos. Então vamos imaginar uma indústria, uma linha horizontal de produção de algum bem. Vem uma matéria, vem outra e vai vindo um monte de matéria antes de passar na máquina. Assim é a mente é a máquina da indústria. Essas matérias vão entrando aleatoriamente e no final vai sair alguma coisa. O grande problema é que, se você não tem o controle da sua mente, como o espírito, vai entrar todo tipo de matéria desnecessária e no final da linha de produção vai sair o quê? Um Frankenstein. Vai sair algo que você não tem controle. Isso também não é meu. Esse pensamento de adultério, de prostituição, esse pensamento ruim, aí você vai retirando através da meditação. Aí você cala as vozes, é como se você estivesse dizendo: ei, essa voz não é minha, cala a boca. Ei, essa voz não é minha, te cala. Ei, essa também não é minha, porque é um estado de atenção plena. A partir do momento em que você entra nesse estado de atenção plena e começa a entender quais são as suas vozes, aí tudo muda. Quando você entende qual é a voz que você tem que ouvir, que é a voz do seu espírito, aí tudo muda, porque você passa a considerar apenas essa voz. E se essa voz vem do seu espírito, e o seu espírito já conhece todo o caminho, porque ele está no Kairos, ele já sabe o seu dia de amanhã, então é apenas ele que você tem que ouvir. Porque ele é responsável para te levar para o lugar para onde você tem que ir. Então, primeira lição, cale as suas vozes interiores, através da meditação. Segunda lição, que é o que eu faço todos os dias, ore. Tem que orar, você tem que falar com o Senhor, você tem que falar com Deus. E no meu caso, eu falo com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenho o meu relacionamento pessoal com Ele, eu realmente, isso não é religião, eu realmente tenho plena certeza, eu não só apenas acredito, eu tenho plena certeza de que Ele existe, convive e está comigo 24 horas por dia. E é Ele quem se comunica com o meu espírito, Ele é o meu guia, e esse guia é poderoso para me levar para o lugar para onde Ele me desenhou. Então eu preciso me comunicar com Ele. Nessa comunicação, eu faço entregas de angústias, de sentimentos da minha mente. Eu vou entregando: Senhor, eu estou sentindo isso, está acontecendo isso, fulano fez isso comigo, Beltrano fez isso comigo, tem aquele cara lá que se diz poderoso, quer me derrubar, tem aquele outro que está me pedindo propina, o Senhor sabe que eu não vou pagar. E eu gero um relacionamento de confiança. Dias depois ele vai, faz o que ele tem que fazer, desenvolve o que ele tem que desenvolver e me abençoa. Por quê? Porque eu entreguei a Ele tudo aquilo que estava me pressionando.
Oração, que é o relacionamento. E depois da oração? A maioria só ora. Mas depois da oração, o que você tem que fazer? Você precisa refletir, contemplar. Você tem que deixar Deus falar. Tem muita gente no monólogo, pessoal. Veja, relacionamento é diálogo. Às vezes tem marido que está no monólogo, né? Que chega em casa, a mulher fala o tempo inteiro. Só a mulher fala. Ele fica aham. Mas no relacionamento com Deus, é diálogo. E aí você só vai falar? Não, você tem que ouvir, pô. E aí você reflete, contempla, lê a Bíblia. E naquele momento Deus fala com você. E se não falar, Ele fala em outro momento. E assim por diante. Depois desses 3 pontos, meditação, oração, reflexão com a contemplação, você pode fazer um fechamento com um momento de gratidão. Momento de gratidão. Agradecendo pelas pequenas coisas, agradecendo pelas grandes coisas, agradecendo por aquilo que você ainda não tem como se tivesse. Porque isso é física quântica. Cocriar no ambiente físico é agradecer no ambiente mental, gerando uma grande carga de neurotransmissores para comunicar com o universo a resposta de que você já tem. Se a fé é a certeza das coisas que não existem, e eu tenho fé e tenho essa certeza, logo eu preciso imaginar e me ver e me enxergar nesse momento. Então essa imaginação é gratidão. Vitor, o que é a gratidão para você? É só mais uma palavra frívola, superficial? Não. Gratidão para mim é agradecer por aquilo que o Senhor me trouxe, mas me imaginar vivendo aquilo que eu tenho certeza que no tempo Kairos Ele já me deu. Conseguiu entender? No tempo Cronos, o tempo do homem, que é o tempo que não me importa, que é o tempo da matéria, eu posso não ter, eu posso não estar vivendo. Mas o meu espírito não está preso a esse tempo. O meu espírito ele está livre, solto, leve, dentro do tempo Kairos. E no tempo Kairos eu já estou vivendo. E se eu já estou vivendo, eu estou levando para a minha mente uma imaginação. E aí essa imagem se torna ação. A imaginação ela se torna ação. Imaginação, imagem em ação. Imagem gera ação. Imagem em dentro e ação. Ou seja, toda imagem que você gerar na sua mente, no final dessa rotina, tenha certeza, você vai viver. As positivas e as negativas. Ou seja, o medo também faz parte de uma espiritualidade negativa. Então não adianta eu vir aqui para vocês e falar de espiritualidade positiva, mas quero dizer a você que a espiritualidade, na verdade, é a conjunção e o conjunto de fatores que te leva a construir uma cultura espiritual, independente da religião. Isso mostra que você pode viver uma espiritualidade positiva e uma espiritualidade negativa. Ou seja, se você tem medo, vive com medo, assista um dos nossos episódios que nós temos aqui que fala especificamente do medo e você vai perceber que o medo é paralisante e mais, é uma fé ao contrário, é a fé no coisa ruim, é a fé nos espíritos malignos, é a fé no universo quântico negativo que vai te puxar para baixo, que vai te deprimir, que vai te agravar e vai te levar para uma situação deplorável. Olha, não é apenas o cristianismo que nos leva a compreender a importância da espiritualidade. O budismo ele nos ensina que o apego às expectativas ou ao controle nos priva de viver o agora e de sermos gratos pelo que estamos experimentando. Muito me preocupa hoje um avanço enorme da ideologia da prosperidade. Uma ideologia que os coaches e muitos pastores e muita gente, muitos mentores vêm apregoando, sem fazer com que as pessoas se desconectem da matéria. E quando você, que é um espírito, coloca o seu espírito, coloca o seu coração na matéria, logo você está perdendo a sua alma. Por quê? Porque a matéria ela é inanimada. A palavra inanimado vem de ânimo. Ânimo logo significa alma. Se eu ponho a minha alma, eu sou espírito. Se eu ponho a minha alma na matéria, o que vai acontecer com a minha alma? Porque tudo se conecta, se funde.
Eu ponho a minha alma na matéria, o meu coração na matéria. Eu estou obstinado, eu quero um carro, eu quero meu jato, e aí eu ponho o coração na matéria. Aí o que vai acontecer? Os meus valores espirituais vão ficar de lado. Aí a mulher vai se prostituir para conseguir um grande emprego, aí o cara vai pagar uma propina para conseguir um grande contrato, aí o cidadão vai traficar. Não, mas todo mundo faz. Igual eu ouvi essa semana. Não, você tem que pagar lá. Paga lá um valor lá para o fulano, beltrano e ciclano que tudo se resolve. No reino da luz não tem trevas. Pode sair uma fonte de água amarga da mesma fonte de água doce com água salgada? Não. Quem disse isso, gente? Nosso Mestre, Jesus Cristo. No reino da luz, as atitudes, os hábitos do reino da luz. É isso que prevalece. É isso que prevalece. E essa espiritualidade, ela precisa estar conectada com essa visão quântica do que a gente precisa manifestar e multiplicar no nosso dia a dia. Somente quando você conseguir se desapegar das ilusões do tempo, do materialismo, do controle, é que você vai alcançar de verdade essa liberdade no seu interior. É aí, gente, que vocês vão se tornar livres do sofrimento, dessas ilusões que causam no seu espírito. Olha, existe algo que eu admiro muito na filosofia oriental, na filosofia budista, que também está introjetada na ideologia, na teologia cristã, que diz o seguinte: enquanto o nosso ego, que é a nossa alma, não morrer, nós não seremos capazes de viver o melhor dessa terra. Você precisa diluir o seu ego a nada. Você precisa entender que o eu não existe sem o Deus, sem Deus. É colocar o D à frente do E e o S depois do U. E aí vem a palavra de verdade. Isso é ditar a morte ao seu ego e dizer: tem coisas mais nobres a serem feitas. O que é isso de verdade, pessoal? É ser espiritual. É assumir a identidade do seu espírito. Isso é viver espiritualidade. É deixar de ser uma pessoa almática, uma pessoa que vive frivolidades emocionais e que corre atrás do vento. E eu quero falar também com você que é um empreendedor, um empresário. Quando eu comecei minha jornada, eu trabalhava 16 horas por dia. Fiquei 10 anos trabalhando 16 horas por dia. Quando eu consegui compreender que existe uma espiritualidade por trás de tudo, e eu comecei a fazer uma análise dos meus dias trabalhados e percebi que das 16 horas por dia trabalhadas, apenas 4 horas me traziam resultados. 4 horas me traziam resultados. Por que isso? Porque as outras horas eu estava correndo atrás das frivolidades da minha alma, da superficialidade do meu ser egocêntrico, egóico. É isso que acontece também em várias outras profissões. Quando eu passei a me mover de forma espiritual, a ser intencional, a agir por propósito, a marcar reuniões e conversar com pessoas que eu tinha certeza que iriam me trazer o cumprimento do meu propósito, da minha vertente, daquilo que Deus me chamou para fazer, as minhas 16 horas acabaram. E eu passei a trabalhar 4 horas por dia, isso me trouxe 150% a mais de resultado. Já ouviu a expressão correr atrás do vento? Quem vive fora da espiritualidade, corre atrás do vento. Corre, 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 se cansa, olha para trás e diz: não construí nada. Então nós já viemos completos, com essa espiritualidade, prontas dentro de nós, para encontrar o nosso estado de liberdade. Uma liberdade interior, uma paz espiritual, o que os psicólogos ou a psicologia chama de serenidade. Porque dentro de nós, gente, existe já esse salão preparado para esse descanso das nossas almas. Esse salão preparado para o descanso das nossas almas, ele
estará sempre disponível quando você decidir entrar nele, se assentar à mesa e ceiar com Jesus Cristo. Porque a espiritualidade, ela pode nos ajudar nesse processo de entrar nesse salão e permanecer nele. Então, se você se sente perdido, sem direção ou até vivendo no modo automático, talvez seja a hora de você se conectar consigo mesmo. Talvez seja a hora de você dar um mergulho no seu ser. Talvez seja a hora de você sair dessa superfície. E aqui eu quero trazer uma ilustração para que você compreenda de uma vez por todas. Está buscando a sua verdadeira essência na religião é como se você estivesse buscando essa paz no mar bravio. Então imagine o mar revolto, as ondas batendo e você lá em cima. Você é um peixe, você está lá em cima, as ondas batendo e tal. Onde você vai encontrar calma? Onde você vai encontrar paz? Onde você vai encontrar a sua verdadeira essência? O seu eu superior, o Espírito Santo se conectando com você. É na superfície? É com as ondas de muita gente falando? É ligando o YouTube, um fala uma coisa, outro fala outra, vem uma vertente, fala isso, fala... Não é aqui em cima, você tem que mergulhar. Quanto mais profundo você for no seu ser, mais paz interior você vai ter. Mergulha. Sabe por quê? Lá no fundo do oceano não tem onda agitada, não tem... E está tudo rolando lá em cima. É tempestade, é raio, é problema, é dificuldade. Mas quando você entra para dentro do seu interior, ali no fundo do oceano é calma, é paz, é tranquilidade, é a sua realidade. Para isso, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. E eu faço uma pergunta. A sua fé te liberta ou te aprisiona? Você está tendo uma fé inteligente para te libertar? Uma fé no seu interior, uma fé nas causas intrínsecas ao teu espírito? Ou você está tendo uma fé desinteligente que está te aprisionando às palavras de homens que estão te guiando para outros caminhos? Fica com essa reflexão. Outra pergunta, sua fé ela te conecta mais a si mesmo ou ela te distancia? Ela te conecta com a sua essência, com o seu eu, com o seu propósito, ou ela vai te distanciando? Então, com base nessas perguntas, eu quero fechar esse episódio e desafiar você. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você é uma pessoa que considera a vertente espiritualista ou a vertente religiosa. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, eu vou ter o prazer de responder cada um de vocês. E de repente, com base nesses comentários, a gente abre mais um episódio, um podcast para trazer algumas pessoas importantes do cenário religioso, espiritualista, para a gente discutir essa questão tão importante, tão interessante. A minha oração é que você consiga ativar a sua melhor versão interior através do seu espírito. Vamos ficando por aqui, mais um episódio do Café com Reis, e para mim é uma honra, é um prazer estar aqui na sua casa, estar aqui presente, não sei se talvez você esteja na sua empresa, o importante é estar tomando um café comigo e a gente falar sobre assuntos tão importantes, assuntos que são transformadores. E aí eu quero convidar você a curtir aqui o nosso canal, a se inscrever no nosso canal, a curtir esse conteúdo, a comentar, compartilhar com pelo menos mais 5 pessoas. Talvez uma dessas pessoas possa ser impactada com esse conteúdo e ter a sua vida transformada. Mas você precisa nos ajudar. Com você, nós iremos muito mais longe. E se você não faz parte da nossa comunidade dos reis, quero te fazer um convite. Aqui abaixo tem um link, que se você clicar, você vai ser direcionado automaticamente para a nossa comunidade, tendo acesso a um conteúdo exclusivo para vocês. Então, muito obrigado, a minha gratidão e vamos à nossa oração do dia. Pai, eu te dou graças, ó Deus, por nos trazer a leveza, a clareza e a tranquilidade para falarmos de um assunto que é polêmico e que por muitas vezes acaba aprisionando tantas pessoas. Que aqueles que estão me assistindo agora, que eles sejam encontrados pela sua graça e que o Senhor possa guiá-los para dentro de si mesmo.
que eles possam encontrar a sua melhor versão e se relacionar com Teu Espírito Santo, podendo compreender que é o Senhor que governa as nossas vidas e é o Senhor que tem total poder para nos elevar a vários níveis de consciência e nos fazer prosperar, nos fazer alcançar, ó Deus, uma vida plena de paz e de tranquilidade. Quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor venha manifestar na vida de cada um essa clareza e que possa haver mais espiritualidade e menos religiosidade. Que aquele que tem tido práticas religiosas, que ele possa verdadeiramente inserir nessas práticas a espiritualidade, se conectando com o Senhor, não apenas por simples movimentos religiosos, mas sim com sede, com fome, com vontade de se conectar à sua graça, para receber de Ti todo o seu favor e para entregar a Ti todo o louvor e adoração necessária. Que eles sejam alcançados nesses dias, que a Tua prosperidade, a Tua vida os alcance desde o com um episódio novo. Gratidão.